Opa, professor Felipe Fontoura, e a gente vai então agora nessa aula sobre banco de dados, entender aqui como funcionam os armazenamentos de registros, os seus tipos, enfim, a gente vai dar uma geral nisso antes da gente entrar na aula propriamente dita de criação de tabelas. E isso aqui é extremamente importante, porque sem você entender os tipos, você não consegue criar, obviamente, as tabelas, porque as tabelas vão necessitar de conter os registros. Então vamos entender o que são os tipos. Se a gente voltar basicamente para a nossa planilha de exemplo, a qual você já tem acesso, a gente vai perceber que essa planilha tem várias colunas, né? Então, o que seria os registros dentro da tabela? Eu faço esse paralelo com a planilha porque é bastante razoável de você entender o que é uma planilha e com isso a gente consegue ter uma maior facilidade de aprendizado. Então, eu peguei essa planilha aqui, por exemplo, de lançamento e a gente pode ver que a gente tem colunas do tipo numérico, né? Então, a gente tem aqui ID coluna, ID categoria, ID cliente, ID parcela, total de parcelas. Então, todas essas colunas são registros do tipo numérico, assim também como são do tipo numérico, mas um numérico especial, o valor, que é do tipo moeda. Moeda é um tipo numérico, só que é um tipo numérico que a gente chama de decimal. E o porquê? Porque normalmente os numéricos são inteiros e os fracionados, né, que são números que têm a vírgula ou fração, eles têm um número de casas decimais bastante grande. Se você pegar, por exemplo, quando a gente tem uma dízima, né, é altíssimo, então, ou o número pi, então coisas absurdas que não cabe para moeda. Então moeda é um tipo decimal em que você escolhe a precisão. No nosso caso aqui, são 2 casas depois da vírgula. Mas já estou dando detalhe demais, vamos continuar aqui para que você possa entender. A gente também tem os tipos data e os tipos de texto. E aqui também a gente tem um outro exemplo, um numérico e um textual. Os textos, a gente tem alguma particularidade aqui que também ele tem um tamanho, então você pode escolher e tudo isso influencia. E por que isso é importante, professor? Porque é importante escolher os tipos corretos, os tipos o tipo mais próximo que a gente vai ter na nossa planilha, ou seja, na nossa tabela. Por que isso é importante? Porque se você escolher o tipo errado de dados, tanto para menos quanto para mais, o que pode acontecer? No meio lá, vamos imaginar no menos, né? Você escolheu um tipo com menor capacidade de armazenamento. Então vamos pegar esse exemplo aqui. Você pegou um texto e você definiu que o seu texto vai ter até 10 caracteres para um nome. Daí aparece uma pessoa lá chamada, no nome empresarial, Amanda Hugo Locações de Automóveis Limitada. Tem mais que 10 caracteres. O que vai acontecer? Normalmente o banco de dados ele perde a informação, então ele trunca. Né? Então ele trunca essa informação e o restante ele, enfim, continua. E isso é ruim, né? Porque você perdeu a informação. De mesmo modo, você pode dizer assim, tá, professor, então eu vou colocar até 5.000 caracteres. Também é ruim. Eu estou dando só esse exemplo de texto, né? Mas é claro que o banco de dados faz diversas otimizações. Só que você vai estar informando que você vai estar esperando uma quantidade absurda de texto e ele pode reservar para você esse espaço dentro do banco de dados, fazendo ele gastar mais memória de armazenamento do que necessário. Então é importante você, na hora que estiver modelando os seus dados, do tipo numérico, moeda, data e também texto, definir corretamente aí o que você espera com uma folga de 20% a 30%, por exemplo, tá? E essas colunas, esses tipos de dados, esses registros aqui dentro do nosso esquema, ele vai aqui. Então, por exemplo, eu peguei a tabela cliente, ao qual a gente acabou de ver, e a gente vai perceber então que a gente tem atributos de um registro, um nome e o tipo. Como eu comentei, a gente tem vários tipos, tá certo? A gente vai ver com um pouco mais de detalhes uma tabela, só que o mais importante é seguir algumas regras, né? Que regras que são essas? Por exemplo, nome, o nome do nosso campo. O que é o nome do nosso campo? É o que está na tabela intermediária, né? Que tem ali ID, nome empresarial, CNPJ, enfim. O nome ele deve ser curto, no máximo aí 63 caracteres. Varia de banco de dados para banco de dados, mas o que a gente está trabalhando aqui, ele aceita até 63 caracteres com nome. Valor depende do tipo de registro que você colocar. Estou definindo isso para o nome
do campo, nome do registro, tá bom? Sem caracteres especiais, então nada de espaço, acento, C cedilha, cerquilha, tio, circunflexo, e comercial, exclamação, interrogação. Então essas coisas aí não são permitidas, ok? E a gente também deve respeitar alguns atributos básicos. E eu vou explicar essa tabela aqui para você. Para facilitar, tá certo? E eu vou voltar aqui 2 slides. A gente vê aqui os atributos. A gente tem PK, AI, NN. Né? O que é isso? Que siglas são essas, professor? Essas siglas basicamente servem para garantir a conformidade do nosso banco de dados. Ou seja, garantir para que algumas coisas básicas não ocorram, como por exemplo, possuir um registro, um índice único, que seria um identificador único de registro, que é o Primary Key, ou PK. Para que serve o PK, professor? O PK, basicamente, ele serve para... Eu vou fazer uma analogia aqui, como se fosse o nosso CPF. Né? É um número identificador pessoal único junto ao governo, que ele sabe pelo aquele número, que obviamente é único, senão não existiria 2 indivíduos com o mesmo número, não é possível isso. Né? Então ele consegue identificar um único registro dentro do banco de dados daquela tabela, aliás, melhor dizendo, inteira, e ele consegue identificar um único registro através disso. Normalmente, a primary key ou a chave primária, ela é um número. Por quê? Porque um número ele não contém espaços, pode não conter, obviamente não contém acento, não contém nada que possa impedir visualmente da gente indicar. Né, indicar ali um registro único. Então, se eu falar que aquele registro, o ID dele ou a chave primária é 10, na hora que você lê aquilo, não tem nenhuma dúvida. Da mesma forma, a gente tem o FK, que é o Foreign Key, que basicamente serve ao mesmo propósito a Primary Key, só que para outra, quando você faz ligação com uma outra tabela. Então, como a gente já sabe, né, a gente tem lá a tabela de clientes e contatos. A tabela de clientes guarda os nomes das empresas. E a tabela de contato, ela guarda as pessoas que se registraram como contato daquela empresa, para saber para quem eu devo ligar, enfim, para a gente ter um cadastro básico de pessoas naquela empresa. Toda vez que eu vou cadastrar um contato, eu tenho que indicar quem é a empresa a qual aquele contato pertence. Ou seja, eu preciso dizer em termos de chave primária qual empresa aquele contato trabalha. Então, quando a gente tem essa ligação, que a gente traz uma chave primária para uma tabela secundária, para uma tabela externa, aquela que a gente está trabalhando, a gente chama isso de chave estrangeira. Ok? A gente chama isso de chave de referência. Então, mesmo se você não entendeu, não fica preocupado, porque eu tenho certeza que você vai entender nos próximos esquemas que a gente vai trazer aqui, tá certo? Mas eu já estou adiantando os atributos básicos. A gente também tem aqui um terceiro tipo de atributo básico, que é o tipo serial, ou que eu chamo ali da sigla de AI, que é auto-incremente. Depende muito do banco de dados que você estiver trabalhando. A gente tem aí siglas diferentes, mas basicamente é AI, tá certo? O que é o AI? Ele gera um número sequencial que incrementa de 1 em 1 a cada inserção. Então é um contador automático que ele pode ser utilizado, né? Ele pode ser também utilizado junto com a chave primária. Então, ao invés de você, programador, ficar tendo que entender qual é o último ID de registro, não, você aciona esse serial para um campo e aquele campo passa a ser automaticamente um contador incremental de 1 em 1. Você também pode aproveitar isso não só para a chave primária, mas para qualquer outro registro. Mas a lógica funciona o seguinte: você deixa o registro vazio, né, e no momento que você realizar a inserção dos dados, ele automaticamente incrementa. É como se você lá na nossa planilha colocasse assim, número 1, número 2, selecionava e arrasta. Quando você arrasta pela alça da célula, que fica aquele quadradinho, né, no canto inferior direito, você arrasta, você informa para o Excel ou para a planilha que você estiver trabalhando que você quer uma contagem.
né? Então pode ser de datas, de números no caso do Excel, mas no nosso caso aqui ele é numérico. E também, finalmente, a gente tem aqui o NN, NN que significa not null, ou seja, a gente vai proibir que o valor seja nulo. E esse é um tipo de atributo de registro ou de campo, né? Vamos chamar assim, vamos começar a dar os nomes corretos aí, mas um dos mais utilizados, porque ele proíbe que um valor tenha uma entrada nula, vazia. Né? Como assim, professor? Imagine que você, dentro da nossa, vamos voltar aqui, dentro da nossa estrutura aqui de tabela, por exemplo, o nome empresarial e o CNPJ sejam campos requeridos no nosso sistema, assim como situação. Então, é mais que importante que ele não possa ser nulo. Então, a gente coloca ele como uma marcação, um tipo de atributo chamado NN, not null. Ou seja, desse modo, o campo ID, que ele vai ser a chave primária, ele vai ter já um autoincremento, e a chave primária também não aceita valores nulos, mas tudo bem, o autoincremento ele vai dar essa funcionalidade de contador, mas o nome empresarial e o CNPJ que não são, e só depende de quem está cadastrando, vão vir corretamente preenchidos, porque eles não aceitam valores nulos, assim como os outros campos aceitam, tá bom? Então, no nosso caso aqui, específico, e vai depender do sistema a qual você está fazendo, de como você definiu a modelagem, vão existir campos que vão permitir, outros não. E isso vai de acordo com a regra de negócio que você está trabalhando dentro do seu sistema ou os requisitos que você leu de um analista para poder criar aquele sistema. Bacana? A gente também agora finalmente temos os tipos, e a gente tem aqui basicamente alguns tipos básicos que são mais que suficientes para a gente trabalhar, e eu vou também passar a referência do banco de dados, e lembrando novamente, cada banco de dados tem lá as suas implementações de tipo, mas basicamente todos vão conter essa, que é mais que suficiente para a gente trabalhar. Então a gente tem aqui a primeira, que é booleano, e o nome lá que a gente vai colocar, quando a gente criar lá o nosso script de criação de tabelas, é do tipo boolean. Ele aceita, no nosso caso aqui do nosso banco de dados, 1T true para valores verdadeiros, 0F e false para valores falsos. A gente também tem aqui o numérico inteiro, que é chamado de integer. Esse aqui é o numérico mais comum que a gente tem dentro do banco de dados, que são os numéricos inteiros, até porque toda a tabela precisa ter um ID do tipo numérico inteiro, então é chamado de integer, tá? E eu chamo o meu campo de chave primária de ID. Você pode chamar o campo que você quiser. Tem vários tipos de nomenclatura de campos, vários padrões, mas eu sugiro para que você inicialmente siga o meu e depois, com o tempo, você pode descobrir outros que se adequam ou até chegar a trabalhar num projeto e lá ter o padrão daquele projeto. Então eu vou pedir para que você, nesse caso, respeite aquele padrão para não criar confusão, não é verdade? Então aqui voltando, os números inteiros, a gente tem -2, 0, 1, 100, 543, enfim, são números assim também como a gente tem os números fracionados, que dentro do banco de dados que a gente está trabalhando, ele é do tipo real, então você vai escrever real lá, então vai ficar -12.31, tá? Não esquece que você está trabalhando lá para separação de fração, não é vírgula como o nosso sistema aqui pede, mas sim ponto, né, o padrão lá, enfim, americano, padrão ISO, se eu não me engano, é -12.313. Quando você não vai ter números depois da vírgula, não precisa, ele já assume como um zero. Então, nesse caso aqui, só se colocar o número 3, 5.1 e assim sucessivamente. E, finalmente, a gente tem, dentro desses tipos de dados padrão, o tipo moeda, que daí, no nosso caso, como eu já comentei com você, que é do tipo numérico também, mas eu prefiro subcategorizar ele. Então, você vai escrever lá, dentro do seu tipo numeric, né? Então você vai colocar assim, numeric, abre parênteses, o tamanho do campo, e desse tamanho, qual é a precisão que você vai querer. No nosso caso, a moeda, o que eu mais uso? Tamanho 10, precisão 2, tá certo? Porque eu vou conseguir ter 8 dígitos antes da vírgula e 2 de precisão. Então, é isso que você precisa entender. O tamanho é o tamanho total dos dígitos que você vai ter. Então, eu vou ter 10 dígitos de tamanho de campo, em que 8 vão ser utilizados
para antes da vírgula ou da fração e depois da vírgula, 2 números para a moeda. Ah, professor, posso colocar 12? Posso colocar 20? Pode, mas dentro ali dos sistemas que eu sempre projetei, nenhum cliente ultrapassou ali a marca de 8 dígitos, né? Até porque, se você for pensar, daí a gente já vai caindo na casa de bilhão, trilhão, e depende do sistema que você está fazendo, não tem problema nenhum. Mas lembra da regrinha que eu disse para você há alguns slides atrás, que você precisa ficar atento. E agora indo então para os tipos de texto, né, a gente tem tipos de texto curto, que basicamente você define o tamanho ali da quantidade de texto que você espera. E aqui a gente tem duas diferenças de char e varchar, tá certo? O do tipo char, como a gente está vendo ali, é aquele N onde você coloca o tamanho do seu campo, são campos de texto de tamanho fixo, você usando ou não. Então eu vou fazer uma analogia. Imagine que você vai fazer cadastros de estado. Cada estado tem 2 siglas aqui no Brasil. Então você vai colocar ali char de 2, daí você vai colocar SP, MG e assim sucessivamente. Beleza? Ao ponto que o varchar, você coloca a quantidade estimada de texto que você pretende utilizar. Esse texto ele pode ser um pouco menor do que o seu varchar. Então, normalmente, o que eu faço? Eu uso o char para cadastros de campo, como, por exemplo, telefone. Né? Telefone, professor, mas telefone é numérico? É numérico, mas eu prefiro tratar como texto. Tá certo? Então, o telefone, o CEP, por exemplo, eu prefiro tratar como texto. Então, todos esses padrões de texto, assim como o estado, eu já disse, ou siglas, eu trato como char, porque o banco de dados ele vai saber exatamente qual é a quantidade de caracteres que ele espera. E coisas como nome, cidade, bairro, eu coloco um varchar e normalmente eu utilizo 255 caracteres. Tá certo? E do char, como eu disse, depende muito do padrão. CPF também eu não trato como numérico, eu trato como texto. Então eu coloco lá um char ou um char de uma quantidade certinha de coisas. Por que, professor, então você trata? Porque, por exemplo, tem sistemas que o pessoal gosta já de guardar o número formatado. O que é o número formatado? No nosso caso, o telefone, ele tem lá os parênteses, que seria do DDD. No meu caso aqui, o DDD da minha cidade, da minha região, é o 12. De São Paulo, capital, é o 11. E a gente sempre coloca aquele parênteses, espaço, tracinho, né? Coloca lá os 4 primeiros dígitos e um tracinho. Isso não são números. Né? Então, isso se eu fosse guardar num campo de números inteiros, o banco de dados não ia aceitar e pode dar algum problema. Então, eu prefiro já definir como tipo texto, enfim. E depois, no futuro, o cliente quiser armazenar sem a máscara, que são sem esses padrões de formatação, ele que possa armazenar, não tem problema. Mas na definição, eu já defino desse jeito. Eu já crio desse jeito. Vamos lá, então, dando continuidade. Texto longo é do tipo text, ou seja, é um texto muito longo, ok? Então, normalmente tipos de texto longo eu guardo registros, ou melhor, eu crio para colunas lá dentro do nosso banco de dados que vão armazenar, por exemplo, relatórios, campos de observação, que daí a pessoa vai poder brincar à vontade. Então também nessa pegada a gente tem aqui data e hora, que daí a gente vai guardar tipo data e hora aqui no nosso banco de dados significa time stamp, só data, date e só hora, time. E o número serial, como eu já comentei, ele é do tipo serial. Mas para que você possa entender todos os tipos possíveis do nosso banco de dados, eu vou te convidar para que você acesse esse link e você entenda exatamente todos os números todos os tipos, principalmente de números que você pode brincar ali. Você vê que, por exemplo, eu só falei do integer, né? Só falei ali do real e do numeric, mas a gente pode ter, por exemplo, N outros tipos. E vai depender, como eu já comentei, da quantidade e do tipo de informação que você vai guardar. Por exemplo, ali, se a gente vê o double precision, a gente vai ver que ele aceita
15 dígitos de precisão. Então, basicamente, você vai precisar de 15 dígitos decimais de precisão quando você estiver guardando algum registro aí de telemetria de um foguete que ele precisa ser super preciso, né? Ou então de algum dado de máquina para você precisar, ou alguma equação. Enfim, normalmente para sistemas você não vai precisar disso e realmente você vai, como eu posso dizer, gastar mais memória, porque ele gasta 8 bytes ali a cada registro que ele é inserido. Isso multiplicado por milhões que pode conter, você vai aumentar a quantidade de memória armazenada do banco de dados desnecessariamente. É quando a gente começa a estourar o disco, é quando os sistemas começam a ficar mais lentos. Então sugiro que realmente você visite aí o link e veja não só os tipos de dados numéricos, mas também os outros tipos de dado, tá bom? Então, basicamente é isso que a gente tem para passar nessa aula, e o que a gente vai fazer na próxima, então, é começar, de fato, a criar, colocar a mão na massa para a gente criar os nossos primeiros scripts SQL, que são os scripts de criação de tabela. Bacana? Então, eu te vejo na próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau.